queridos e queridas, beleza? Bora tratar sobre o inverso das funções exponenciais? Como assim? Então, por exemplo, tentando ser o mais conciso possível, qual que é o contrário de uma subtração? O contrário de uma soma é uma subtração. Qual que é o contrário de uma multiplicação? É uma divisão. Qual que é o contrário de uma potenciação? É radicação. Só que assim, agora que nós estamos tratando de funções, né? Então, nós estamos tratando de funções exponenciais, né? Então, agora que nós estamos trabalhando com a parte exponencial, ou seja, nós estamos trabalhando só com o expoente. Imagine a seguinte situação, ao qual eu sei a base, né? Então aqui eu estou falando, como é que eu posso traduzir isso daqui para letras, né? Eu tenho a base, eu tenho o meu expoente e eu tenho o meu resultado, eu vou chamar de y mesmo, não tem problema nenhum. Agora, vamos dizer que existe a situação ao qual eu tenha a minha base, eu tenha a base, né, desculpa, e eu tenho o resultado. Como é que eu chego no expoente? Né? É para isso que serve o cálculo de logaritmo, ou seja, não sei se vocês já ouviram falar sobre logaritmos, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, ao contrário de nós termos uma função, né, o cálculo, que é a base, o expoente igual a determinado resultado, então eu vou ter o meu log, minha função log, com uma determinada base, ok? O resultado, e a partir disso eu tenho o meu expoente. Lembra o desafio que eu pedi para vocês fazerem? É exatamente para criar a função de log. Né? Então, no exercício ao qual eu passei, né, se vocês construíram aquilo, vocês vão ver como é que funciona o cálculo de um log. Né? Então, eu não vou entrar muito em detalhes, né, mas eu posso demonstrar para vocês aqui. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um cálculo aqui, deixa eu só pegar aqui o nome da função, né, que eu esqueci o bendito do nome, função desafio, né? Função desafio, deixa eu ocultar e voltar para cá. Então, por exemplo, eu tenho a minha base 2, né? Eu tenho o meu valor alvo, que neste caso é o 4, né? Eu quero em quantas casas decimais eu quero 2. Nada mais é do que isso. Ó. Veja que aqui eu já retornei qual é o expoente, neste caso é o 2. Então, qual que é a estrutura de um log, né? De um cálculo de log? Então, eu vou ter aqui a minha função log, ok? Logaritmo, né? Esse log, eu declaro uma base para ele, beleza? Eu declaro uma base para ele, eu vou ter o resultado ao qual eu quero, e o resultado da minha função é o meu expoente. Então, voltando, quando eu digo função, é que o log ele é realmente uma função. Então, quando eu faço log, então, por exemplo, log base 2, 4 igual a 2, é a mesma coisa que eu estar fazendo o quê? Log de 2, abre parênteses, 4. Estou passando um 4 para dentro da minha função. Eu tenho realmente uma função de log, base 2, né? E o meu resultado vai ser 2. Por que, que o resultado é 2? Você lê assim, pelo menos eu leio para poder entender um pouco melhor assim. Qual que é o valor, qual que é o expoente com base 2 que chega ao meu resultado 4? Neste caso é o expoente 2. Por quê? Porque se formos para escrever, 2, que é este daqui, primeiro, elevado ao quadrado, que é meu resultado, ok? Ele é igual a 4. Ok? E vejam que, quando eu estou tratando de log, eu posso ter uma função logarítmica, né, um logaritmo,
que não seja exatamente só com base 2. Eu posso ter um logaritmo de base 3, eu posso ter um logaritmo, né, de base 2, eu posso ter um logaritmo de base 3, eu posso ter um logaritmo de base 11, eu posso ter um logaritmo de 35, né? Eu posso ter um logaritmo de 3, por exemplo. Eu posso ter um logaritmo de 0,2, eu posso também ter, né? E assim sucessivamente. Eu posso ter vários logaritmos, né? Eu só não posso ter logaritmos, alguns detalhes de alguns logaritmos, né? Que neste caso é o logaritmo de base 0, né? Logaritmo de base 0, porque qualquer número, imagine aqui, base 0, se tratando de expoente, se tratando de uma função, de um polinômio com alguma determinada potência, tá? Então qualquer número 0 elevado a qualquer número, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui no R, eu tenho 0 e eu elevo a 1, por exemplo, é 0, não existe. Então o único resultado que eu só vou ter de qualquer resultado, de qualquer valor, 0, o resultado que eu vou ter vai ser 0. Então, por exemplo, se eu colocar aqui log de 5, não existe, porque não tem nenhum valor com base 0 que chegue a 5. Eu posso ter qualquer expoente aqui, o resultado sempre vai ser 0. Né? E o log de base 1. Então, assim, no próximo vídeo eu vou reexplicar essa parte, mas pense, pelo menos agora, né, se você está assistindo o vídeo agora, por que eu não posso ter logaritmo de base 0 e por que eu não posso ter logaritmo de base 1. Né? Não é que eu não possa, né? Quais são os resultados de um logaritmo de base 0 e quais são os resultados de um logaritmo de base 1. Ok? Pense um pouquinho, no próximo vídeo eu respondo. Beijos na bunda, até mais.